Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 24. A questão 24 traz um algoritmo em linguagem Scilab que solicita como entrada dois números. E esses dois números eles são armazenados respectivamente nas variáveis num1 e num2. Então, comando de entrada de dados, input, recebe esse primeiro número, armazena em num1, comando input, recebe um outro número e armazena em num2. Dado esses dois números como entrada, existe uma estrutura de repetição for. O for, nós temos uma variável de controle i, que vai variar de 1 até o valor dado como entrada para num1. Então, ele vai variar, ou seja, ele vai executar o número de vezes dependendo do valor passado aqui para a variável num1. Então, se o usuário digitar aqui 5, esse algoritmo ele vai repetir o trecho de código associado ao for 5 vezes. E o que está associado ao for? Nós temos aqui um comando de saída de dados, o mprintf, e vai mandar escrever na tela ou imprimir na tela a palavra somando com as reticências. Em seguida, ele vai pegar a variável resp, recebendo quem? Ela mesma. O valor inicial dela é 0, então ele vai receber ela mesma mais o valor que foi passado para a variável num2. Em seguida, ele vai repetir esse trecho de código aqui, a quantidade de vezes que foi passado aqui para num1. Tendo repetido essas vezes, ele vai finalizar a estrutura de repetição, vai para o comando da linha mprintf e vai exibir o conteúdo da variável resp. Em seguida, a questão pede para analisar as sentenças. Então, aqui ele tem 4 sentenças, né? A questão tem 4 sentenças. Vamos analisar cada uma delas. Sentença 1. O programa realiza a impressão da palavra somando o número de vezes correspondente ao valor da variável num1. Essa afirmativa, essa sentença está correta. Quem define o número de vezes que o trecho de código vai repetir é a variável, o número que foi dado de entrada aqui, ou seja, a variável num1. Então, essa sentença está correta. Então, nós vamos marcar essa sentença como sendo uma sentença correta. Vamos analisar então a segunda sentença aqui. A sentença 2. O programa realiza a impressão da palavra somando o número de vezes correspondente ao valor da variável num2. Essa sentença está incorreta. Então, o que define a repetição, ou o número de vezes, é a variável num1 e não num2. Então, tudo que tiver aqui dentro da estrutura de repetição vai se repetir quantas vezes está na estrutura for. Então, nesse caso aqui, não é a variável num2 que define quantas vezes a palavra somando vai ser exibida. Então, quem define isso é o num1 e não num2. Então, essa sentença 2 aqui está incorreta. Sentença 3. O programa realiza a multiplicação do valor inserido na variável num1 pelo valor da variável num2 através de somas sucessivas. Nesse caso aqui, ele está fazendo a soma repetidas vezes do conteúdo da variável num2.
essa repetição aqui de soma seria o mesmo que fazer a multiplicação dos dois números, no 1 e no 2. Então, de fato, essa sentença 3 também está correta. Se eu fizer as somas sucessivas, eu consigo chegar ao mesmo valor de que fazer a multiplicação de no 1 por no 2. Então, também é uma sentença correta a sentença 3. Então, vamos analisar a sentença 4. O programa eleva o valor da variável num1 pelo valor da variável num2 através de somas sucessivas. Nesse caso está incorreto. Não eleva. Nesse caso aqui, ele vai fazer a multiplicação, o resultado da multiplicação e não da potência. Neste caso aqui, desta questão, somente as sentenças 1 e 3 estão corretas. Neste caso, a afirmativa correta é a afirmativa D. As sentenças 1 e 3 estão corretas.